Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente estava discutindo o análogo do problema da propagação no tempo agora com campos, né? E nós tínhamos começado a propor uma base para o nosso espaço de funções aqui no espaço de fase, né? Então, o detalhe que nós temos aqui agora é que as nossas bases vão ser compostas de pares, né, de funções do tempo. Então aqui a gente tem um Q, K, né? Agora esse cara aqui é uma função de x0, né? Enquanto esse cara aqui é o Qi, e ambos multiplicam a mesma função de base no espaço de Fourier, certo? E o que a gente vai ver é que esse cara vai servir para diagonalizar a nossa integral e vai faltar, né, a gente escolher quem são esses caras aqui para poder ter uma base completa agora no espaço de fase, certo? Lembrando que o espaço de fase é um espaço maior, né, porque ele vai ser basicamente o C infinito R3, né, C infinito R3, né, aproximadamente. Então a gente vai precisar desses pares de função. Esses pares de função vão ser basicamente compostos em Fourier. Então essa aqui é a base do espaço de Fourier. E esses aqui são os coeficientes da decomposição de cada uma das duas funções, certo? Mas é importante a gente decompor as duas na mesma base, porque no fim a gente vai precisar de uma integral. A gente tem uma integral que define o produto desses Qs aqui. E essa integral ela é a mesma, né? Então por isso que a base é a mesma, porque você usa a mesma base para decompor os dois. Em princípio, você poderia fazer uma decomposição diferente em cada uma das direções, mas assim, eu não vejo nada que fosse ser ganhado com isso, né? Então, a gente pode ver como é que fica agora o produto de um Qi K' com Qi K, certo? Ou seja, como eu falei para vocês, eu vou rotular com K aqui, mas tem que lembrar que, na verdade, isso aqui são três números, tá? Que definem um elemento de base. Esses três números são os três elementos desse vetor K que aparece aqui. Certo? E é claro que também é o índice do coeficiente, ou seja, numa decomposição de Fourier, a gente tem a função de base vezes a componente daquela base, certo? Então, é claro que a gente precisa rotular a componente daquele elemento de base também. Então, como é que fica o nosso produto aqui? Nós definimos na aula passada que Qi K' com Qi K vai ser menos I, né? Aí começa a integral aqui, que vai ser em todo R3, certo? E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter o Qi K estrela, ômega, Qi K D3x, certo? Aqui é linha. Okay? Então a maior diferença que nós temos aqui é que agora a gente tem o mesmo problema que nós tínhamos antes dos osciladores harmônicos, que vão ser diagonalizados com uma forma simplética, só que agora nós temos infinitos deles. Cada K aqui seria um novo problema daquele que a gente resolveu anteriormente, certo? Bom, isso fica explícito, né, quando a gente tem essa integral aqui, que faz a integral de todas essas componentes aqui para todos os pontos do espaço, certo? Bom, mas como é que vai ficar esse negócio, né? Então a gente vai ter o seguinte, menos I, e aqui vai ser integral, R. Agora a gente vai usar essa forma aqui, certo? Então como é que vai ficar? Ó, isso aqui vai ficar Φ, K' estrela, porque entra aqui na esquerda, tá certo? Que é aquele cara lá. E aqui vai entrar o quê? O desse cara aqui. Então a diferença vai ser que aqui vai ser Q, K, certo? Menos Φ, Q, K', Φ, K, e aqui é estrela, certo? Então, ambos tinham em comum o fator ali de base, então eu vou ter exponencial de menos I, K, linha escalar x, e o outro exponencial de mais I, K, escalar x, certo? É claro que cada um desses caras tem um fator de 2π ao cubo, 2π ao cubo, certo? E aqui d3x. Então, o que acontece aqui, pessoal? A dependência em x fica isolada nos elementos de base. Essa é a ideia, né? Então, eu vou botar o x aqui em evidência e agora eu tenho um produto, né, interno de x com k menos k'. Esses caras se juntam, então vai ficar 2π ao cubo em vez de raiz de 2π ao cubo. E eu vou ter o quê? Eu vou ter, isso aqui vai ser menos i integral
sobre todo o volume de φ estrela K' QK menos Q estrela K' φK. Certo? Aí eu vou juntar aqui, vai ficar exponencial de I x escalar K menos K', certo? E aqui dividido por 2π ao cubo, d3x. Mas quem é essa integral aqui, pessoal? Porque veja, aqui, isso aqui só depende do tempo, né? Como eu falei para vocês na aula passada, é uma separação de variáveis, né? Eu tenho aqui um xmi, né, que seria um x em todas as direções, incluindo o tempo. A gente tem a primeira componente, que é o x0, que é o tempo, né? Se vocês quiserem lembrar, isso aqui é ct. E aqui eu tenho o xθ, que é a posição espacial, certo? Isso é uma coordenada no espaço-tempo. Se vocês forem ver isso em relatividade restrita ou moderna, vocês vão ver que é assim que a gente agrupa coordenadas do espaço do tempo. Bom, então essa integral aqui vai dar o quê, né? A gente sabe que a integral da onda plana vai dar 2π delta de Dirac, cada uma delas. Eu tenho 3 delas aqui, porque eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z. Então cada uma delas é um fator de 2π ao cubo, 2π. Então 2π ao cubo vai embora e sobra uma delta de Dirac de K menos K', tá certo? Ou seja, o nosso produto aqui, continuando, vai ser menos I. Esse cara aqui vai estar multiplicando uma delta de Dirac, então eu posso mudar os índices aqui e botar o mesmo, certo? Então vai ficar o seguinte, φk estrela QK menos QK estrela φ. K, e aqui delta 3 de K menos K'. Certo? Então nós temos quase tudo que nós precisávamos para normalizar nossa base, certo? Ou seja, está vendo? Esse aqui é o produto de dois elementos de base. O delta de Dirac aqui já diz para a gente que quando K é diferente de K', esse produto é zero. Então as bases estão ortogonais. Né? Aqui, como a gente tem um infinito incontável de elementos nessa base, a gente pode antecipar que isso vai levar a um problema de normalização, né? Ou seja, a gente não pode ter esse negócio normalizado porque são infinitos incontáveis elementos. Então faz o que se chama de normalização uma delta de Dirac, ou seja, você normaliza as bases forçando que o produto de dois elementos de base seja exatamente a delta de Dirac. Mas isso é equivalente a dizer que menos I φk estrela QK menos QK estrela φk seja igual a 1. Ou seja, eu vou exigir que esse fator aqui seja igual a 1, que é essa equação aqui, certo? Mas se vocês lembrarem que o que a gente fez lá no caso unidimensional foi isso que nós tínhamos escolhido já, certo? Ou seja, a gente tinha escolhido φk estrela QK menos φk QK estrela. Isso aqui a gente tinha escolhido para ser igual a I, certo? Lá nós tínhamos escrito basicamente esse lado aqui como sendo duas vezes a parte imaginária de φk estrela QK, certo? E a gente escolhe esse cara aqui sendo igual a 1. Ok? Então, se eu tiro a parte imaginária dos dois lados, o lado esquerdo é duas vezes a parte imaginária, porque a parte imaginária desse aqui é igual à parte imaginária desse aqui, porque esse aqui é o complexo conjugado desse, e a parte imaginária de I é 1. Né? Então, essa equação que nós tínhamos usado lá atrás é a mesma que a gente usa aqui, certo? E explica aquele fator de meio que a gente tinha introduzido lá atrás quando a gente fez essas escolhas. O problema é o seguinte, isso aqui, né, você tem o quê? Você tem 2 graus de liberdade aqui, porque esse cara aqui é complexo, né? Então esse cara aqui é um número complexo, e esse cara aqui, desculpa, para cada K fixo também é um número complexo. Então isso tudo junto são 4, né? Dimensão 4. 4 graus de liberdade aqui para nós fixarmos esse problema. Bom, mas quantas escolhas a gente tem que fazer na prática, então, para fixar nossa base? Né? Porque, veja,
A gente está decompondo um problema em infinitas dimensões, então você tem infinitos elementos de base, cada elemento de base precisa ser autonomalizado. Para normalizar cada um deles, a gente tem que normalizar essas expressões aqui, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de definição do vácuo, porque se você for ver uma teoria de campos, se a gente for estudar a evolução dessa teoria de campos, você vai ver que, bom dia, que essa teoria de campos vai ter um vácuo, esse vazio da teoria vai estar associado a todas essas infinitas escolhas que nós podemos fazer de elementos de base aqui. Bom, dito isso, a gente pode voltar ao nosso problema, né? Então, nós temos 4 dimensões no nosso problema para cada valor de K e a gente tem uma equação. Então, efetivamente, nós temos aqui 3 graus de liberdade. Dimensão 3. Só que tem mais uma coisa escondida aqui nesse problema, que é o seguinte. Se eu pego esse cara, se eu pego o meu QK inteiro, né, e faço o seguinte, se eu faço que QK vai em exponencial de I θK, para um θK qualquer fixo, QK. O que acontece aqui, né? Essa expressão ela vai ficar assim. Ela vai ficar φk exponencial de θk. Porque veja, esse θ aqui, ó, exponencial de θk, ele está multiplicando as duas componentes. Então, eu preciso transformar tanto o φ quanto o q, certo? Então, essa expressão aqui vai ficar assim, né? E aqui vai ficar qk exponencial de I θk menos, e aqui eu vou ter φk exponencial de I θk, qk exponencial de I θk estrela. Certo? Mas o que vai acontecer aqui, pessoal? O complexo conjugado muda o sinal dessa fase e esse cara aqui ele vai embora com esse cara aqui, porque vai dar 1. Né? E a mesma coisa aqui, ó, esse cara aqui dá 1. Então, esse produto aqui transformado, ele vai ser igual ao que eu tinha antes. Ele vai ser igual a φk estrela qk menos φk qk estrela. Ou seja, existe uma liberdade de calibre aqui. Tá? Essa liberdade de calibre está associada àquilo que a gente discutiu anteriormente. Quando nós fizemos a nossa construção original, o que a gente fez? Nós escolhemos uma solução complexa, então a gente falou que nosso V era igual a V1 mais IV2, certo? Só que o problema é o seguinte, quem é solução 1, quem é solução 2 é uma definição totalmente arbitrária. Eu poderia ter escolhido V igual a V2 mais IV1, né? Ou, como eu falei antes, poderia ser uma combinação linear. Ou seja, eu estou escolhendo duas direções arbitrárias num espaço de rótulos que também não tem nenhum significado físico fundamental, que é o que eu chamo de primeira solução e o que eu chamo de segunda solução, certo? E se essas soluções são indistinguíveis, no sentido de que não importa qual que eu escolha ela, significa que eu posso girar à vontade no espaço das soluções e continuar tendo uma definição bem posta dos meus elementos de base. E é justamente o que está sendo expressado por essa liberdade aqui. Ou seja, quando eu multiplico V, né, se eu pego V e multiplico por exponencial de Iθ, basicamente o que eu estou fazendo é que eu estou girando no espaço 1, 2. Você pensa que esse é o espaço do rótulo, né? Vou botar 2 aqui e 1 aqui, que é o que a gente está habituado a fazer. Esse é o espaço dos rótulos e eu estou simplesmente girando os rótulos aqui. Eu posso fazer isso aqui à vontade, certo? Então, essa liberdade aqui, ela é essa liberdade de re-rotular os meus elementos dentro da minha complexificação do espaço à vontade, certo? O que isso faz efetivamente é que isso rouba mais um grau de liberdade. Ou seja, se você olhar para cá, esses dois caras são números complexos. Mas se eu tenho liberdade de multiplicar ambos por uma fase, significa que eu posso
significa que eu posso multiplicar um desses aqui pela sua própria fase, ou o negativo da sua própria fase, e transformar um desses caras no número real. Ou seja, eu não tenho 4 graus de liberdade, eu tenho 3 graus de liberdade, e com essa liberdade de fase, isso reduz mais 1 grau de liberdade, então eu tenho 2 dimensões aqui. Certo? E como é que a gente pode ver essas 2 dimensões? Vamos pensar no caso simples em que nós tínhamos, por exemplo, um oscilador harmônico. Então você poderia fazer o seguinte, o seu φk, ele ia ser uma coisa do tipo nk exponencial de ikx0 mais mk exponencial de menos ikx0. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Porque quando a gente faz o problema para um oscilador harmônico, a gente vai ter a equação φk ponto igual a menos... deixa eu escrever ela toda, né? A gente vai ter φ ponto igual a Q, né? E nós temos Q igual a menos Laplaciano de φ, certo? Deixa eu só ter certeza que eu escrevi isso aqui para vocês antes. Sim, eu escrevi. Então, como é que aqui acontece, né? Esse cara aqui, ou seja, essa equação vai induzir no espaço de Fourier que φk ponto vai ser igual a QK, porque é simplesmente a transformada de Fourier dos dois lados. E a diferença aqui é que quando eu tirar a transformada de Fourier, o Laplaciano do termo exponencial, ou seja, quando eu tirar o Laplaciano do termo que eu já apaguei, esse termo aqui, ó, o Laplaciano desse cara aqui é menos k ao quadrado, certo? Menos o módulo desse cara ali. Então vai ficar φk ponto igual a qk e aqui qk ponto e aqui é mais. E esse cara aqui vai ficar menos k2, onde esse cara aqui é k escalar k, certo? Fica. Mas essa aqui me dá uma equação de segunda ordem que é assim, ó, φ k, 2 pontos, igual a menos k2 φk. Certo? Isso aqui é uma EDO de segunda ordem que nós estamos cansados de resolver. É simplesmente o problema do oscilador harmônico. E o problema do oscilador harmônico tem duas soluções, que a gente sabe, que é cossenos e senos. Ou, se você preferir escrever no espaço, né, em termos de funções de exponenciais complexas, você pode escrever como solução em termos de combinação de exponencial de ikx0 e exponencial de menos ikx0. Lembrando que o ponto é essa derivada em relação ao tempo. Bom, então, voltando para cá, significa que a nossa liberdade de escolha que nós tínhamos, ou seja, essas 4 liberdades, agora elas ficam representadas nesses 2 coeficientes, nk e mk, que são 2 coeficientes complexos. A gente sabe que essa expressão vai fixar um deles, tá certo? É só a gente olhar para lá. E a gente tem 3. E a gente sabe que a liberdade de fase fecha mais uma dessas condições. Certo? Então, eu posso dizer, por exemplo, pela liberdade de fase, que nk é um número real. Se eu digo que nk é um número real, essa nossa expressão simplifica. E como é que vai ficar esse cara aqui, né? Vamos lá. 2 vezes a parte imaginária desse negócio aqui, ó. Né? Então, vamos botar aqui. Vai ficar nk. Eu teria que tirar o complexo conjugado, mas eu acabei de escolher o nk como real. E aqui vai ficar assim. Exponencial de menos ikx0 mais mk exponencial de mais ikx0. Então, eu tirei o complexo conjugado do φk e coloquei ele aqui, porque é o primeiro termo aqui, ó, certo? E eu tenho que multiplicar isso pelo meu qk. O meu qk é a derivada desse negócio aqui em relação ao tempo, né? Então, tá aqui, né? Meu qk é o derivado desse cara em relação a x0. Então, como é que fica? Né? Aqui é o qk não complexo conjugado, então vai ficar ik mk
exponencial de IK x0 menos IKMK exponencial de menos IK x0. Certo? Então, duas vezes a parte imaginária desse negócio aqui é o que a gente precisa igualar a 1. Bom, eu já tirei o complexo conjugado desse cara aqui, porque esse cara aqui é real agora. Tem o complexo conjugado desse cara aqui. Como é que fica a nossa expressão? Fica assim, duas vezes a parte imaginária de... Esse com esse vai ficar IKMK. E esse com esse corta o exponencial, porque aqui é negativo e aqui é positivo. Então vai ficar NK ao quadrado. Ok? Esse com esse vai ficar como, né? Vai ficar menos IK módulo de MK ao quadrado, porque aqui é MK estrela, MK, então quando eu multiplico os dois, é o módulo desse número complexo ao quadrado, e novamente a fase vai embora. Agora eu vou ter termos que vão ser assim, ó. Esse vezes esse vai ficar menos MK, menos IK, MK, NK, e esse com esse junto o exponencial, então fica menos 2IK x0, certo? E agora, esse com esse vai ficar mais IK, MK estrela, NK exponencial de mais 2IK x0. Certo? Mas olha, é fácil ver o seguinte. Esse cara aqui é um número imaginário, esse cara aqui é um número imaginário, um é o complexo conjugado do outro. Então, quando eu estou subtraindo esses dois números imaginários aqui, eu vou ter um número real, certo? Deixa eu ver. Eu pego um número imaginário e... Peraí. Eu acho que eu errei alguma coisa. Esse com esse. A parte imaginária. Esse com esse. Isso. Então, ó, esse número aqui é o complexo conjugado desse cara aqui. E tira o i, né? Bota o i em evidência. Então, quando eu pego um número imaginário e subtraio um número imaginário, eu vou ter um número imaginário, só que está multiplicado por i. Então, esse cara vira um número real e eu estou pegando a parte imaginária. Então, esse cara aqui eu jogo fora, tá certo? Esse cara aqui não, é o número real vezes i, o número real vezes i. Então, essa parte toda é imaginária. Então, basicamente, o que eu preciso aqui, 2 vezes 2k nk mais, módulo de mk tem que ser igual a 1, certo? Mas isso aqui, pessoal, é o seguinte, nk menos mk real menos mk imaginário igual a 1. Certo? Vocês vão ver mais para frente que isso aí é basicamente a métrica de Minkowski, certo? Então a gente está pegando um vetor e escolhendo um vetor tipo tempo, se você quiser pensar assim, certo? Ou seja, se você multiplica por menos um dos dois lados, né, só para a gente ver isso com mais facilidade, a gente vai ter uma coisa assim, ó. Vai ter uma parte temporal mais 2 elementos espaciais igual a menos 1. É assim que você define um vetor tipo tempo, ou seja, um vetor que aponta para o futuro ou para o passado, e não para o lado espacial, né, num espaço de Minkowski. Então, os nossos 3 graus de liberdade, né, se reduzem para 2, porque são, né, todas as soluções dessa equação aqui. Você vê que você tem 3 números reais, mas essa equação fixa, né, dado 2 números, fixa o terceiro número. Você pode até pensar, por exemplo, que esse cara aqui é tipo um seno hiperbólico, esse cara aqui é um cosseno hiperbólico, e aí quando você soma os dois dá menos 1. Então você tem basicamente a amplitude do seno hiperbólico e o argumento do seno e cosseno hiperbólico como grau de liberdade, tá certo? E isso aqui dá pra gente, como a gente viu no ano passado, também a questão da inversão temporal, né? Ou seja, aqui a gente tem a mistura dessas duas frequências, frequência positiva e frequência negativa, tá certo? E você vê o seguinte,
esse número aqui é sempre um número negativo. E aqui isso aqui tem que ser igual a 1. Se esse cara tem que ser igual a 1, significa que nk nunca pode ser 0, certo? Porque se nk for 0, eu não tenho como igualar um número negativo com um número positivo, certo? Isso aqui seria um problema impossível de ser resolvido. Então eu não posso jogar fora a parte da solução que tem frequência positiva. Eu só posso, se eu quiser, jogar fora a parte que tem frequência negativa fora, certo? E para todos os efeitos, essa é a coisa mais simples de se fazer e é o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente não vai discutir muito a questão da inversão temporal e das possíveis outras escolhas de vácuo, tá certo? E a gente vai simplesmente dizer que mk é igual a 0, né? E se mk é igual a 0, espera um pouquinho, faltou só a normalização aqui, tá? Isso aqui tem que dividir por 2k, né? Sobre 2k. E se a gente escolhe mk igual a 0, isso aqui implica que nk, e a gente escolhe o positivo, vai ser 1 sobre raiz de 2k, certo? Então, essa aqui é a normalização do vácuo que a gente vai usar, é a mais simples, tá certo? Ela leva a estados mais simples de serem trabalhados depois. Bom dia. Ok, deixa eu ver se falta alguma coisa. Então, só voltando aqui às nossas expressões, né? Então, se a gente substituir esse valor de nk naquele φ, a gente reobtém o nosso qk agora totalmente definido, tá certo? Ou seja, agora eu não tenho mais nenhuma liberdade nas nossas funções de base e eu vou ter o seguinte, ó, raiz de 2k, que é, né, o fator n aqui, que aparece no φ. O nosso q nada mais é do que o φ ponto, então a diferença é que eu vou ter um fator de i raiz de k sobre 2, porque eu pego essa expressão e multiplico por ik, o k é positivo, entra na raiz e sobe, né? E aqui agora eu vou ter o quê? Exponencial de ik x0, que é a parte da solução temporal, que é essa frequência de oscilação aqui, tá certo? Mais o pedaço de Fourier que nós já tínhamos. Certo? E aqui a gente tem o fator de normalização, 2π ao cubo, certo? E pronto. Nosso problema está totalmente resolvido, ou seja, esse cara aqui é equivalente ao que nós tínhamos feito quando nós escolhemos o nosso V1 e nosso V2 e depois a gente compôs para encontrar o nosso V como sendo V1 mais I V2, certo? Então, a gente tinha feito isso aqui num problema de uma dimensão, a gente não tinha discutido tanto quanto como escolher esse negócio aqui, mas nesse caso a gente tem que fazer uma escolha específica para a gente chegar no propagador e a gente faz essa escolha baseado, né, na liberdade que a gente tem aqui em escolher o coeficiente m, tá certo? Uma coisa interessante dessa brincadeira toda é que, né, se eu pego aqui o meu QK e pego a estrela dele, o que vai acontecer é que esse primeiro pedaço aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 2k, e aqui vai ficar menos i raiz de k sobre 2, certo? Exponencial de menos i k x0 mais i k, menos i k x, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu faço meu complexo conjugado dessa base aqui, o que nós tínhamos visto anteriormente, né, que se isso aqui vai ser proporcional, vai ser igual a delta de Dirac, K linha, a gente tirar o complexo conjugado aqui, a gente vai ter um menos aqui, certo? Então, muda a norma dos elementos, ou seja, os elementos originais têm norma positiva e os elementos complexos conjugados têm norma negativa. E, se você olha para esse vetor aqui,
o que está acontecendo aqui é que basicamente daqui para cá mudou o sinal da segunda componente. Mas nós tínhamos visto que a inversão temporal fazia exatamente isso, né? A gente tinha aquela matriz I, né? Que era basicamente dada por menos, por mais 1, 0, 0, menos 1. E esse cara muda o sinal da segunda componente aqui, certo? Então, essa escolha de funções de base, ela tem mais uma coisa especial sobre elas. Ela atribui claramente um significado para a ação do complexo conjugado, ou seja, tomar o complexo conjugado para essa escolha de base especificamente é equivalente a fazer uma inversão temporal no problema. Tá certo? Isso é bastante interessante, porque na inversão temporal você troca aquilo que está propagando de trás para frente, de frente para trás no tempo. E agora, como eu falei para vocês, uma escolha conveniente de funções de base, ela é boa porque ela dá significado claro para os seus elementos de base, para os seus coeficientes, né? Então, quando eu faço decomposição em termos desses coeficientes aqui, dessas funções de base, os coeficientes complexos conjugados vão ser, digamos, a parte que está andando de trás para frente no tempo. Tá? Isso antecipa algumas coisas interessantes que vocês vão ver eventualmente no curso de física de partículas, que é as partículas, né, e as antipartículas. Então, você tem uma partícula aqui e você tem uma antipartícula, certo? E quando você resolve a teoria relativística, você não consegue se livrar dessa antipartícula, tá certo? Você, por exemplo, quando o Dirac descobriu lá a equação de Dirac, ele encontrou que tinha uma partícula de mesma massa, só que carga oposta, e ela estava necessariamente na teoria, né? E era estranho, porque naquela época ninguém não se conhecia o positron. Ele achava que era o próton, né? Mas como a massa do próton é muito diferente da massa do elétron, ele achou que tinha uma coisa errada lá, e poucos anos depois, descobriu-se o positron, certo? Mas veja como é isso interessante. A gente viu que a presença da simetria de inversão temporal na métrica de Minkowski induz, numa base de soluções que viajam para frente e soluções que viajam para trás, dependendo de como você escolhe fixar as condições iniciais do seu problema, certo? Então, é uma mera simetria do espaço-tempo, da geometria do espaço-tempo. E essa geometria, ela implica em certas coisas nas soluções e nas bases que você vai escolher. Nesse caso aqui, essa especificamente induz a presença de soluções, né, com norma positiva e com norma negativa, e uma propagando para frente e uma propagando para trás. Nós já tínhamos visto isso. E, no fim, a consequência disso é que a teoria diz que se você tem uma partícula, você também tem que ter uma antipartícula, certo? Então, vocês vejam o poder disso, ou seja, através, primeiro, de Einstein, que introduz a ideia da relatividade restrita e dá uma geometria mais rica para a gente. Mais rica não, eu diria diferente do que a geometria que nós tínhamos antes, né? de simplesmente espaço euclidiano e tempo absoluto. Nos dá essa geometria mais rica, essa geometria diferente, e dessa geometria a gente encontra essa simetria de inversão temporal, e dessa simetria de inversão temporal a gente descobre que se existe uma partícula, tem que ter uma antipartícula. Então, isso sempre, exatamente. Exceto os casos em que... Não é exceto, né? O que pode ser um pouco mais sutil é que existem casos que a antipartícula é igual à partícula. Porque no caso do eletromagnetismo, das partículas carregadas, a partícula e a antipartícula diferem na sua carga. Então, o positron tem uma diferença em relação ao elétron. A carga do positron é diferente da carga do elétron. O que vai acontecer, por exemplo, para o fóton, é que o fóton é a própria antipartícula do fóton. Significa que o antifóton é igual ao fóton, porque como não tem uma carga para conjugar, para ficar o sinal diferente, a partícula é a mesma. Mas isso aqui é sempre verdade, porque isso aqui é simplesmente uma mera expressão da inversibilidade do tempo nessas teorias, certo? Então, é interessante como que a gente consegue, do ponto de vista teórico, conectar elementos da geometria com consequências sobre coisas que podem existir, e aí a gente vai no laboratório e descobre que essas nossas imposições sobre as coisas que podem existir, de fato, fizeram uma previsão correta de coisas que podiam existir, porque elas foram eventualmente encontradas, que foram os pósitrons, e depois a gente hoje sabe que nos aceleradores de partículas a gente consegue encontrar antipartículas de tudo, né? O pessoal fez antipróton, aí você pode fazer um antiátomo de hidrogênio, ou seja, você pega um antipróton com um pósitron e faz ali um átomo de hidrogênio ao contrário, tem as suas previsões sobre o espectro desse átomo, você mede as emissões feitas por esse átomo e assim por diante. O que é fantástico, né? O fato de a gente conseguir construir esse tipo de partícula em laboratórios.
ok? Bom, agora que a gente tem a nossa base, o que a gente pode fazer, né? A gente pode pegar e decompor uma função qualquer. Né? Lembra? A gente fez aqui U, e com o U, o que a gente fez, né? Nós tínhamos a nossa base complexificada, então a gente disse o seguinte, ó, a minha função U arbitrária qualquer pode ser escrita como um φ barra V mais um alfa barra estrela V estrela, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer tanto na versão complexificada quanto na versão real. Então, só por completeza, né, a gente faz aqui o ficar com uma solução psi qualquer. A gente chama de alfa k, como a gente tinha feito antes, certo? Da mesma forma, eu posso pegar esse cara aqui, complexo conjugado, psi, e se eu definir esse cara real, né, assim como eu tinha feito com U, esse vai ser o nosso φ k complexo conjugado. Analogamente, eu posso fazer o produto do φ k com psi, certo? Aí a diferença é um fator de menos 2i ali, e eu vou chamar esse cara de alfa barra k, ou esse cara aqui, k estrela psi, e esse cara vai ficar menos alfa barra k, certo? Deixa eu só ver se eu estou fazendo certo. Eu preciso botar um menos aqui, porque esse cara tem um fator de menos a mais. Isso. Certo? Ok. Só ver. Isso. Certinho. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Isso aqui é o que a gente já tinha feito antes. Esse sinal de menos aqui é só porque o que acontece, né? Quando eu tiro o complexo conjugado desse cara aqui, desculpa, desse cara aqui, complexo conjugado, isso aqui vai ficar como, né? Menos i que k estrela ponto psi, opa, isso, estrela, certo? Mas esse cara aqui é mais i que k ponto psi, certo? Mas isso aqui é menos que k estrela psi. Esse sinal de menos a mais aqui que eu tenho que botar aqui para compensar, para que o meu psi possa ser a soma do alfa k, o k e assim por diante, certo? A diferença aqui vai ser a seguinte. Aqui eu tinha um elemento de base, que era o meu v. Agora eu tenho infinitos elementos de base, que são os meus keys para todos os k's, certo? Então, para eu decompor uma função, né, qualquer nessa base, o que eu vou precisar é escrever a minha função como combinação de todos os elementos de base, certo? Ou seja, o meu psi, ele vai ser um somatório, né? Então agora uma integral em D3, deixa eu botar esse cara depois, no R3 aqui, e aqui é claro que eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu alfa k barra, e aqui eu vou ter o meu key k mais alfa k barra estrela, meu key k estrela, certo? D3k. Então, o interessante é que para você decompor uma função qualquer, você sempre precisa do termo que viaja para frente e o termo que viaja para trás no tempo, certo? Ou seja, se você quiser pensar nessa solução aqui como a solução que é a inversão temporal dessa aqui, né, você sempre precisa das duas, porque sem as duas você não poderia construir uma solução real, certo? Então, um psi qualquer pode ser construído assim, ok? Novamente, você pode pensar nisso simplesmente como uma decomposição espacial, e aí as soluções são irrelevantes, porque é simplesmente um ponto no espaço de fase, ou você pode pensar nisso aqui como uma função do tempo também, certo? Então, pensando nisso como uma função do tempo, a gente pode estender a nossa solução e fazer a nossa solução que é resposta a uma, como é que se diz? Uma interação continuada com o nosso campo, certo? Que é justamente o último elemento que a gente precisa para construir a nossa função de Green, ok? Bom, isso aqui é uma identidade, então se vale para psi, vale para um j qualquer, certo? Ou seja, eu tenho uma função j, que é uma função no espaço de fase, ela também pode ser escrita como essa integral aqui, certo?
aqui, alfa K, daí eu não vou botar o alfa, deixa eu chamar de alfa J, ok? Então, são esses coeficientes de J aqui, tá certo? Mais alfa K, J barra estrela K, né? D3K. Qual é a grande diferença aqui? Aqui, se eu estou dizendo que psi é uma solução, então a gente sabe que alfa K é constante, certo? Se J não é solução, alfa JK não é constante. Certo? Isso vai ser bastante importante, porque agora quando essa função aqui for uma função do tempo não constante, a hora que a gente for compor essas coisas vai ficar um pouco mais complicado, mas é a mesma coisa que a gente fez para aquela interação S que a gente colocou lá no nosso espaço anterior. Certo? Bom, mas mesmo isso aqui sendo verdade, né, nossa decomposição é sempre possível, tá? Só lembrando então que o nosso alfa K barra J, ele é definido igual a gente definiu aqui, ou seja, é o produto do que K com a nossa função J aqui, certo? E esse cara aqui não é mais constante. Bom dia. Certo? Ou seja, esse cara aqui você pode pensar que vai ser um que K, J, que é uma função de x0, certo? Novamente, esse aqui é um resultado bastante importante, porque para a gente construir agora a nossa solução que sofre a interação do J continuamente, a gente vai ter que lembrar a dependência temporal desse pedaço aqui, certo? E essas duas fórmulas aqui vão ser importantes para a gente. Ok? Então a gente vai fazer igual a gente fez antes, a gente vai construir uma integral, e essa integral vai representar uma solução do nosso problema, que vai ter o lado direito diferente de zero. Na verdade, a gente quer que o lado direito da solução seja J, certo? Porque, fundamentalmente, no eletromagnetismo, a gente vai ter uma equação de Maxwell igual à corrente do eletromagnetismo, que é a densidade de carga e a corrente espacial, a corrente mesmo, numa direção espacial qualquer, certo? E aqui a gente está fazendo o análogo unidimensional, mas eventualmente isso pode ser estendido para mais dimensões, ok? Bom, então como é que vai ficar esse negócio aqui, né? A gente vai reescrever e vai escrever explicitamente nosso psi-j, que é uma função que vai ser solução das equações. Essa aqui é solução, né, como a gente tinha discutido antes. Esses caras são constantes. Se eles são constantes e esses caras são soluções, então é claro que psi é solução, porque isso aqui é constante e esse cara aqui é solução. Quando j entrar na jogada, a gente vai ver que esse cara aqui não é solução, não é constante, então, portanto, j não é necessariamente uma solução do problema, certo? Então, como é que a gente constrói isso aqui? Vai ficar assim. E aqui começa a primeira escolha importante. A gente vai querer o propagador retardado, ou seja, o propagador que propaga uma solução do passado para o futuro, certo? E então vai entrar assim, menos infinito, até um certo tempo x0, ok? E aqui eu vou ter a integral, essa integral em k aqui, tá certo? E vai ficar assim, que k, vírgula, j, certo? Calculado em x0 linha. Deixa eu botar o x0 linha mesmo, x0 linha, tá certo? Então veja, esse tempo aqui é o tempo final da integração e esse aqui é um outro tempo, vai ser na verdade o índice mudo de integração. Deixa eu botar um colchete aqui, e esse cara multiplica o meu QK, tá certo? Mas esse QK é calculado no tempo x0, certo? E aqui eu tenho menos, porque é o complexo conjugado ali, né? Eu tenho menos o meu QK estrela, que é a decomposição de J na base que viaja para trás no tempo, se você quiser pensar assim, certo? Aqui x0 linha, ok? E aqui o meu QK
x0, certo? Então, aqui fecha o colchete, d3k. Então, veja, isso aqui é uma identidade, tá? Essa funçãozinha aqui, que não é nada mais do que esses dois caras aqui, essa função, quando a gente calcula tudo no mesmo tempo, ou seja, tanto essa função quanto esses caras no mesmo tempo, eu recupero o meu próprio j, certo? Aqui, isso não está acontecendo porque esse cara aqui, que é o alfa, né? Lembrando, isso aqui, ó, é o nosso alfa k j de x0', como eu falei para vocês, que não é uma constante, né? Ele aparece calculado num tempo diferente desse tempo aqui. E é isso que faz toda a diferença, certo? Foi esse truque que a gente usou para definir uma função que nos levasse a uma solução com um lado direito diferente de zero, certo? Então, o que acontece quando eu calcular a derivada desse negócio aqui, pessoal? Psi j ponto. Eu vou ter dependência no tempo em dois lugares, certo? Eu tenho a dependência no tempo aqui e eu tenho a dependência no tempo aqui, certo? Essa dependência no tempo é o seguinte, é a dependência do tempo de uma integração. Se eu derivo em relação ao limite de integração, basicamente eu pego o integrando calculado nesse ponto. Mais o meu integrando, opa, faltou aqui, dx0', tá? Eu estou integrando no tempo x0'. O meu integrando é esse cara aqui em x0' e esse cara em x0'. Mas se eu derivo em relação a x0, significa que eu vou pegar esse integrando calculado em x0' igual a x0, que é basicamente o quê? É o integrando, que é tudo que está dentro dessa integral aqui, ó, da integral no tempo, que vai ser a integral no espaço não, em k, certo? Que vai ser como, pessoal? Vai ficar aqui, k, j, agora em x0, que multiplica aqui, k, x0 novamente, eu estou sendo mais explícito aqui, menos, e aqui, k, estrela, j, novamente agora calculado em x0, e aqui, k, x0. Certo? Fecho o colchete, d3k. Ok? Então, o que aconteceu? Quando eu calculei a derivada dele, o fato da derivada do limite superior fixar esse cara no mesmo tempo que esse, me diz que essa integral nada mais é do que a definição do próprio j, certo? Ou seja, esse pedaço aqui vai ser a definição do próprio j. Só que em adição a isso, eu tenho a derivada quando vai atuar aqui, ó, certo? Então, eu vou ter integral de menos infinito a x0. Então, essa integral não muda, porque agora a derivada está atuando aqui e não mais aqui. Eu vou ter o R3 aqui, colchete, aqui, k. Aí esse cara aqui não vai mudar. Esse continua sendo x0'. Só que aqui eu vou ter o quê? A derivada do que k ponto. Derivada? Não. Que k ponto aqui. x0, certo? Menos... A coisa toda se repete. Por que a derivada não atua nunca aqui? É porque esse cara aqui a variável muda de integração. A dependência é só aqui e aqui, certo? Então, esse cara aqui, estrela, j, aqui, x0 e aqui, estrela. Ó, tá errado aqui. Aqui, estrela, ponto, x0, certo? d3k dx0. Bom, vamos lá, como é que fica esse negócio todo agora? Então, a gente acabou de descobrir que o psi-j ponto vai ter um primeiro fator que é o próprio j. Certo? Então, é uma função aqui no espaço de fase cuja derivada é igual ao próprio j, que é isso aqui, esse primeiro cara aqui. Eu falei para vocês, isso aqui é igual a j, certo? Só que agora tem a derivada que aparece aqui dentro. Como é que vai ficar essa derivada aqui? Vai ficar assim, mais integral de menos infinito a x0, integral no R3 inteiro, de aqui, k, j, x0',
Agora, o que eu vou fazer, né? Eu tenho o meu xk aqui, kk aqui. Mas só para lembrar para vocês, eu escrevi aqui que esse cara satisfaz a nossa equação de movimento. Ou seja, que k ponto, né, é igual a ômega h barra kk. A gente começou tudo com essas soluções aqui do problema original. A gente acabou de resolver explicitamente, fez todas as contas, né? Então, esse cara aqui eu posso trocar por isso aqui, certo? Então vai ficar assim, ó. Ômega h barra e kk menos kk estrela j, deixa eu só ver se não estou... Aqui tá certo, estrela, tá certo. Estrela j, que... Espera um pouquinho. Aqui eu vou botar x0', e aqui ômega h barra k estrela, certo? Então, mesma coisa aqui, d3k dx0'. Pessoal, isso aqui, ó, é uma matriz, né? Esse cara aqui é uma matriz também, atua nessa função de base, mas é uma função que só depende de x0, não depende de x0', não depende de k, né? Esse cara aqui ele pode sair das integrais todas. Mas se ele sai da integral, o que vai sobrar? Vai sobrar esse produto vezes que k e esse produto vezes que k estrela, que é a própria definição aqui, ó. Esse produto vezes que k e esse produto vezes que k estrela. Então, não muda nada. Significa que é essa matriz aplicada no próprio j, né? Ou seja, vai ficar assim, psj ponto vai ser igual a ômega h barra psi j mais j, certo? Então é o que nós queríamos, né? É justamente uma coisa que satisfaz a seguinte equação: menos ômega h barra psi j, isso aqui igual a j. Ou seja, é uma teoria de campos escalar que está sofrendo ação continuada dessa função j aqui. Essa função j está afetando e gerando novos modos no nosso problema. Alguma pergunta, pessoal? Isso está certo, isso terminou. Agora, lembra que eu falei para vocês, né? Quando a gente pegar aqui a evolução no tempo, você pegar aqui a coordenada temporal e a coordenada espacial, você tem ali o nosso oscilador, que ele vinha paradinho aqui, sofre uma modificação e começa a oscilar, certo? Mas aqui a gente pode ter dois tipos de modificação, né? Lembra, a gente tinha feito uma coisa que chegava do 0, 0, e ele ia assim para o y0 e q0, certo? Mas se pensar no oscilador harmônico, isso é um oscilador que está, né, parado e eventualmente ele é deslocado instantaneamente numa direção e muda sua velocidade, ou seja, ele desloca e muda a velocidade. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Só que um deslocamento desse tipo é um deslocamento não relativístico, né? Você está instantaneamente mudando a posição de alguma coisa. E na física não é esse tipo de coisa que a gente encontra na natureza. Basicamente, quando a gente tem duas partículas colidindo, elas não mudam de posição instantaneamente porque elas colidiram. O que acontece é que, durante a colisão, elas transferem energia e momento uma para a outra, certo? Então, a gente quer esse tipo de transição, mas a gente quer com y0 igual a 0, certo? Ou seja, a gente quer esse tipo de transformação, não esse aqui, né? Ou seja, a gente quer isso aqui e não isso aqui, né? O cara que chega aqui e daqui ele pula para cá e começa a oscilar. A gente não quer esse caso aqui, a gente quer esse caso aqui, certo? Então, como é que a gente pode ver isso? A gente pega essa equação que a gente acabou de resolver, de encontrar, na verdade, e escreve ela explicitamente. Então, a gente tem aqui o nosso φ j ponto
ele vai ser igual a o nosso QJ mais a componente 1 dessa função que força aqui o meu sistema, certo? Minha componente 1 dela. E aqui eu tenho o meu QJ ponto, vai ser igual a Laplaciano de φJ mais o J2, certo? Então, é só reescrever essa equação em termos de componentes aqui, ok? Deixa eu só apagar esse cara aqui. Vou botar aqui, eu quero esse cara aqui igual a zero, certo? Bom, eu posso diferenciar essa aqui e substituir essa aqui, e eu vou ter o seguinte, φ, dois pontos, J vai ficar igual a QJ ponto mais J1 ponto, e aí eu substituo, vai ficar assim, Laplaciano de φJ mais J1 ponto mais J2, certo? Então, você veja que eu tenho a derivada de segundo no tempo, eu tenho o Laplaciano, eu posso juntar isso aqui e vou ter o seguinte, D'Alembertiano de φJ, que tem um fator de menos nesse cara aqui, por isso que vai ser um menos aqui, porque eu estou multiplicando menos dos dois lados, J1 ponto mais J2.
não tem nada especial a ele, eu posso escolher esse vetor na direção z, certo? Como eu escolho esse vetor na direção z, então esse produto aqui vai ficar assim, ó, k escalar x menos x0 vai ser igual. E aqui começa a aparecer uma coisa interessante, porque aparece módulo de k, que é o que eu estou chamando de k. Aqui vai ser o módulo desse cara aqui, que vai ser módulo de x menos x0, vezes cosseno de θ. Certo? Ok, então a gente pode simplificar a nossa vida e vai ficar assim. Φ j vai ser igual a I. Quanto que fica essa integral aqui, pessoal? Né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Tá vendo que o x0' aqui, eu posso trocar o x0' pelo x00, que é uma constante. E a mesma coisa aqui. Então essa parte da integral aqui toda, ela não depende mais de x0', certo? Por causa da definição da delta de Dirac. Mas quem é essa integral aqui então? Quanto que dá esse pedacinho da integral? Se o meu x00 estiver dentro desse intervalo, dá 1, porque a integral da delta de Dirac é 1, certo? Ou seja, se eu integro aqui a delta de Dirac de menos infinito a mais infinito, delta de x dx, esse cara aqui dá 1, sempre, certo? Agora, se eu integro de a b, deixa eu fazer assim, meu delta de x menos c dx. Quanto que dá isso aqui, pessoal? Vai dar 1 se c tiver entre a e b e 0 se não tiver. Certo? Então, esse pedacinho aqui, ele vai dar 1 se esse número aqui, né, se esse cara aqui for maior do que esse cara aqui. Porque de menos infinito até aqui eu pego todos os valores, certo? Mas como é que a gente representa isso, pessoal? Com aquela função degrau, que a gente já trabalhou bastante, que é a função de Heaviside, certo? Então isso aqui vai ficar θ, e é esse cara que está escolhendo, que está determinando o caráter de propagador avançado, retardado que a gente está trabalhando. Menos x00, certo? Ou seja, se o meu x00 tiver desse intervalo, dá 1, se não dá 0, certo? E a gente representa isso com esse cara aqui. Ok? Aqui a gente já pode pegar deixa esse 2π ao cubo quietinho, certo? E a gente faz esse pedaço da integral aqui. Então vai ficar integral de, deixa eu botar esse cara por último, isso aqui vai ficar exponencial de i k x menos x0, certo? Aqui eu já troquei o zero linha pelo 00, tá? Mais i k x menos x0, certo? Menos k exponencial de menos i k x0 x00, certo? Menos i k escalar x menos x0. Ok? Agora, essa integral aqui, 2k, ela eu multiplicando aqui, tá? Eu vou ter o meu k2 seno θ dθ dφ, certo? Bom, a integral em dk. A integral em dφ, ele vai dar um fator de 2π que corta aqui. A integral de dθ, eu posso escrever isso aqui como sendo menos d cosseno de θ, certo? Porque aqui eu esqueci de escrever esse cara como sendo, na verdade, módulo de k, que é o k, módulo de x menos x0, cosseno de θ. Tá vendo? O cosseno de θ aparece aqui, e aqui eu deveria ter escrito a mesma coisa. Né? Esse cara vai ficar k x menos x0 cosseno de θ. Tá certo? Deixa eu ver.
Esse cara aqui é o elemento de integração e a gente pode... Deixa eu ver se eu consigo terminar um pedacinho aqui para não ficar incompleto. Então, ó, meu φ j, ele vai ficar assim. I θ de x0 menos x0, 0. Aí aqui vai ficar 2π ao quadrado, que aqui eu já peguei aquele 2π que eu falei para vocês. O k aqui, né, eu tenho esse k aqui e eu tenho esse k ao quadrado, corto o quadrado aqui. Então vai ficar assim. Integral, e aqui vai ficar k, multiplica aqui, exponencial de ik delta x0, que eu já vou definir, mais ik módulo de delta x seta, e eu vou chamar de mi aqui, que eu estou chamando cosseno de θ, vou chamar cosseno de θ de mi, tá certo? Ou seja, mi é igual cosseno de θ. Então apareceu mi aqui, certo? Menos exponencial, e aqui eu tenho o fator de 2, e fator de 2 aqui, ik delta x0, menos ik módulo de delta x mi, certo? E aqui vai sobrar a nossa integral em mi. Aqui vai sobrar uma integral em mi e uma integral em k. Né? Só lembrando que a integral em mi ela é de menos 1 a 1, porque o meu cosseno, né? Cosseno de 0 é 1 e cosseno de π é menos 1. Eu tenho que inverter essa brincadeira. Quando eu inverto ela, eu ganho esse sinal que eu tinha introduzido aqui, certo? Então fica simplesmente a integral de mi de menos 1 a 1 e eu tenho a integral em k indo de 0 até infinito, tá certo? Bom, eu acho, pessoal, que eu vou encerrar, porque agora tem que fazer vários passos chatinhos com senos e cossenos para a gente, né, transformar isso aqui numa série de deltas de Dirac, e essas deltas de Dirac vão aparecer e vão matar essa integral, e a gente vai escrever esse negócio explicitamente. Mas eu já adianto para vocês que o interessante é que a gente vai ter sempre esses deltas aqui, né, onde o meu delta x0 é igual a x0 menos x0, 0, e o meu delta x seta é x menos x0. Então você vai ver que o propagador ele vai depender da distância espacial entre os pontos, onde você está causando a interferência e onde está medindo a interferência depois, e o tempo que se passou. E o que a gente vai ver é que esse negócio vai ser só diferente de 0 quando esse número for igual a esse cara aqui. Mas isso significa que você está falando de propagações que precisam propagar com a mesma passagem de tempo igual a mesma passagem de espaço. Mas isso significa que C delta T tem que ser igual ao módulo de delta x. Né? Ou seja, alguma coisa que está se movendo com a velocidade da luz, porque C delta T vezes igual a delta x é alguma coisa que se propagou com a velocidade da luz. Então a gente vai ver que a ação do propagador aqui, né, no espaço-tempo, vai ser uma interferência num certo ponto, e esse ponto aqui vai interferir somente no cone de luz. Tá certo? E é isso que vai estabelecer o caráter de causalidade para essa teoria, tá certo? Ou seja, ela não vai ter capacidade de interferir em pontos aqui, somente em pontos aqui sobre o nosso cone de luz, tá certo? E aí quando a gente for ver a expressão final, a gente vai fazer uma série de discussões interessantes, porque várias coisas do eletromagnetismo que talvez sejam um pouco confusas podem ficar mais claras quando você pensa nisso aqui. Tá certo? Você tem aqui agora um evento causando essas interferências, mas você pode botar uma linha de eventos aqui, que seria a existência continuada de uma partícula, e essa existência continuada da partícula vai interferindo no campo eletromagnético, causando ondas eletromagnéticas nele, tá certo? E aí a gente vai entender um pouco por que a eletrostática é da forma que é, a aparente propagação mais rápida que a luz que teria no potencial coulombiano não tem nada de velocidade maior que a da luz, na verdade, é só um efeito do caráter estático da nossa configuração, tá certo?
Mas é isso, a gente termina essa continha na próxima aula e discute esses propagadores com um pouco de detalhe, certo? Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida? Vocês